Queridos irmãos, hoje é dia 19 de agosto do ano da graça de 2021 e é muito bom podermos voltar à, à proximidade com a palavra e, neste caso, mais uma vez, com o texto de Atos, capítulo 17. Na sequência deste discurso do apóstolo Paulo, que nós temos estado a considerar, e tendo em mente aquilo que partilhava com os irmãos no domingo, a necessidade que nós temos de avivar a nossa memória, de não esquecer, e também a necessidade que nós temos de conhecer a verdade. Paulo está de facto aqui àquele povo e àqueles pensadores lá em Atenas a revelar, a dar a conhecer o verdadeiro Deus. E ele já lembrou que ele é um Deus criador, sustentador de todas as coisas, que não precisa de nada nem de ninguém. Ele é pleno em todas as coisas. E depois continua nessa descrição, a partir do versículo 26, dizendo: de um só, de Adão e Eva, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e limites da sua habitação, para o buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O versículo 29 diz ainda: sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados por arte e imaginação do homem. E Paulo está aqui de uma forma muito clara agora a fazer uma declaração, ou melhor, mais do que uma, mas uma delas é dizer que este Deus criador, sustentador de todas as coisas, soberano, pleno e perfeito em tudo, deseja uma relação com os seus seres criados, com o homem, e ele providenciou tudo para que essa intimidade, essa proximidade possa acontecer. De facto, Deus criou o mundo, o universo, e pôs-nos aqui neste terceiro planeta, a contar do Sol, e tantas perguntas se podem colocar a esse respeito. Mas porquê neste planeta? Porquê? Que razão existe para tudo isto? Mas de facto, Paulo está aqui a dizer, e a razão é que Deus quis e Deus desejou. E não só nos colocou cá, como nos criou condições para que tivéssemos este relacionamento com Ele. É verdade que uma boa parte dos desejos de Deus foram prejudicados por causa do pecado lá no Jardim do Éden, mas mesmo assim, apesar disso, Deus não desistiu de nós e Deus providenciou-nos condições para que pudéssemos ter este relacionamento com Ele. O Eugene Peterson, que fez uma paráfrase da Bíblia em tradução portuguesa, conhecido como a Mensagem, descreve assim este texto do apóstolo Paulo. Portanto, esta é uma paráfrase do texto de Atos, capítulo 17. Eu vou começar a ler esta paráfrase a partir do versículo 24 das nossas Bíblias que habitualmente usamos. E diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele está, o Senhor dos céus e da terra, não vive em santuários feitos sob medida, nem precisa que a raça humana se desgaste por causa dele, como se ele não pudesse tomar conta de si mesmo. Ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez a ele. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar a Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de facto encontrá-lo. Deus não brinca às escondidas connosco. Ele não está num lugar remoto, está bem próximo. Vivemos e nos movemos nele, não podemos escapar dele. Tanto que um dos vossos poetas disse com razão: somos criados por Deus.
Bem, se somos criados por Deus, não faz sentido pensar que podemos contratar um artista para esculpir Deus numa pedra para nós, não é? Amados, não há muito a comentar sobre estas verdades. O que eu desejo muito é que nós possamos lembrar disto e viver isto. Deus tem-nos providenciado espaço e tempo para nos relacionarmos com Ele. Primeiramente para o encontrarmos, e eu acredito que muitos de nós, se não todos, já o encontramos, mas depois não só para o encontrar, mas para viver com Ele. Para viver com Ele diariamente. Eu fiquei particularmente sensibilizado por esta expressão do Eugene Peterson nesta paráfrase do texto, em que ele diz que Deus criou tempo e espaço para que o pudéssemos encontrar, para não andarmos aí como se que à procura dele. E é isso que alguns fazem, não à procura, e era isso também que os atenienses estavam a fazer, à procura de um Deus que estava ali ao seu lado e que se tem revelado desde o início. Um Deus que criou tudo, que dá razão a tudo, que sustenta tudo e que nos ama de uma forma extraordinária. Amados, o que é que temos estado a fazer com o tempo e o espaço que o Senhor nos tem dado para viver? Ele estabeleceu. Provavelmente muitos de nós, em momentos de reflexão, às vezes questionamos: o que é que eu estou aqui a fazer? Porquê neste tempo? Porquê neste lugar? Porquê nesta família? Porquê? Porque Deus quis. E estamos neste tempo, neste espaço, nestas circunstâncias, porque Deus quis. O que é que nós estamos a fazer com tudo isso? De que forma estamos, de facto, a usar este tempo e este espaço, não só para encontrar Deus, mas para viver com Ele? Porque, como vamos ver, e já lembramos, um dia vamos dar contas do que andamos a fazer com este tempo e com este espaço. É verdade, é um facto. É uma outra realidade e uma outra verdade que precisamos ter bem presente na nossa mente e no nosso coração, e que é uma realidade que não vai ser alterada. O que é que temos feito? Eu espero que, ao sermos avivados destas verdades e destas realidades, possamos ser remetidos, conduzidos a compreender que este é um tempo para, acima de tudo, caminhar com o Senhor, caminhar humildemente com Ele, viver com Ele na intimidade, de forma a que aqueles que estão à nossa volta possam ser surpreendidos por Ele, através das nossas vidas. Este é o meu desejo para mim, e este é um desafio pessoal, obviamente, mas que eu estou certo que este é um desafio que o Senhor tem posto à sua igreja e por isso nos trouxe à memória este texto e estas verdades. Que o Senhor continue a abençoar as nossas vidas, que este possa ser este dia, tempo e espaço para nos aproximarmos dEle, para vivermos na intimidade com Ele, para vivermos de acordo com os propósitos dEle, para a honra e glória do seu santo nome. Que o Senhor nos abençoe. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.